Fala pessoal, vamos resolver mais um item, dessa vez da UNB, de 2014. Essas provas mais antigas, elas tinham uma grafia muito duvidosa, né? E esse é um item que eu, assim, não curti tanto, não por conta do conteúdo, mas sim por conta da grafia que a banca empregou para fazer esse item. O item nos diz o seguinte: no processo de decaimento radioativo, em que o isótopo carbono 14 se transforma no isótopo nitrogênio 14, ocorre a emissão de uma partícula beta. Nesse item aqui, primeiramente, eu pensei errado. Por quê? Porque deu a entender que o que ele queria era dizer que o isótopo do carbono 14 quer dizer, que na verdade não são isótopos, né? O carbono 14 do nitrogênio 12. Por quê? Porque eles são isóbaros. Ou seja, o carbono 14 e o nitrogênio 14, eles são isóbaros, pois eles possuem a mesma massa. Só que assim, eu acho que o que a banca queria era dizer que o isótopo do carbono 14 se transforma no isótopo do nitrogênio 14. Então, esse foi o problema na grafia, mas desconsiderando isso, considerando que é uma questão antiga, né? Então, eles poderiam não se preocupar tanto com a grafia, o que mudou um pouco, né? De uns anos para cá, porque eles estão se importando bastante com o julgamento correto do item ultimamente, né? Estão até fazendo recursos. Mas vamos analisar o conteúdo da questão em si, supondo que eles tivessem colocado esse do aí para dar esse diferenciado. Então a gente vai ter aqui a ideia de radioatividade, né? Radioatividade. E o que a gente tem? A gente tem a emissão ou decaimento beta. O decaimento beta corresponde a um elétron. Porém, não está relacionado à eletrosfera. Mas sim ao núcleo do átomo. Então, o que ocorre? Eles possuem uma determinada massa, né? Ao núcleo do átomo não, ao núcleo, relacionado ao núcleo, porque essa questão de de eletronegatividade, de radioatividade, tem algumas questões aí que é bom a gente tomar cuidado com as palavras. Então eu só vou deixar assim ao núcleo. Vai ser do átomo, mas a gente deixa assim. É porque eu faço essa ressalva, porque a gente tem as partículas alfa também. E a partícula alfa corresponde ao núcleo do átomo de hélio. Só que
ela não possui elétrons, por isso que é ao núcleo do átomo de hélio. Então, só fazendo essa ressalva aí. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma observação aqui, ó, uma observação, e essa observação é o seguinte: em um núcleo instável, a gente terá um nêutron, sendo a massa 1 e o número de prótons 0, né? E a gente também sabe que um próton tem a massa 1 e o número de prótons 1, né? Então, o que a gente vai ter dessa ideia? Em um núcleo instável, o núcleo instável ele vai se fracionar. Ou seja, vai ser M0 aqui, ele vai se fracionar. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a emissão. Vai ter um próton, né? Um próton mais um aqui. E aqui, porque tem que conservar, né? A massa. Então, a gente vai ter a emissão de uma partícula beta. Bem aqui, ó. E ela será lançada para fora do núcleo, né? Então, essa é a ideia da partícula beta. Então, a gente vai ter a seguinte ideia quando houver um decaimento beta. Por exemplo, a gente vai ter o césio 137. O número de prótons dele é 55. Ele vai emitir radiação. Essa radiação emitida. No caso, o examinador tem que falar que é a beta, né? 0, menos 1 e beta. A gente vai ter aqui mais Y, A, Z. Para conservar o número 55, esse Z vai ter que corresponder a 56. Ou seja, aqui vai ser 56 e aqui, como 0 mais alguma coisa vai ser igual a 137, esse alguma coisa vai ser 137. Esse Y, então, vai ser o bário. Porque o bário tem número atômico, o número de prótons, igual a 56, e a sua massa, no caso, vai ser 137. Beleza? Então, é só um exemplo. Aí, o que a gente vai ter nessa questão em específico? A gente vai ter o carbono 14, que é um isótopo do carbono 12, né? Ele vai emitir radiação, emite radiação, e essa radiação emitida vai dar uma partícula beta menos 1 e 0, mais X, aqui a gente vai ter a massa, e aqui a gente vai ter o número de prótons. O número de prótons aqui vai ter que ser 7. E o número de massa vai ser 14. Como vocês podem olhar na tabela periódica, o elemento que tem o número atômico, o número de prótons 7, é o nitrogênio. Então, vai ser o nitrogênio 7 com massa 14. Então, vai ser o nitrogênio 14, conforme ele falou no item, né? Então, era para a gente julgar o item como certo, mas, igual eu falei, tomar cuidado com esse jogo de palavras que a UNB pode fazer. Então, é isso. Valeu, falou.